Olá a todos, mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula. No vídeo anterior nós tratamos de grupos nominais e nesse vídeo nós vamos começar a tratar sobre afixos. Os afixos são morfemas que contribuem para a formação das palavras. Eles referem-se aos elementos colocados antes e depois de seus radicais, modificando o seu sentido básico ou significado, certo? Então, os afixos são estruturas que podem aparecer antes ou depois de radicais, né? Que podem ser palavras ou pedaços de palavras, e esses afixos eles ajudam a formar e dar significado a novas palavras. Existem dois tipos de afixos: os prefixos e os sufixos. Os prefixos eles são morfemas que são colocados antes do radical das palavras, certo? Então o prefixo ele vem antes e ele acaba significando, ele acaba alterando o significado dessas novas palavras. Então a gente tem aqui o prefixo an, que é um prefixo de negação, que é colocado antes de happy. Então ele forma uma nova palavra que é unhappy. Então aqui eu tinha feliz com prefixo negativo, então gera uma nova palavra que é infeliz. Já os sufixos, eles são morfemas que são colocados depois, já após o radical das palavras, e acabam alterando as suas classes gramaticais, tá certo? E eles modificam em parte o significado da palavra original. Então aqui nós temos child, que é um substantivo, ele recebe o prefixo hood. Aí aqui a palavra já passa a significar childhood, que é infância. A gente tem o wonder, mais o prefixo full, o sufixo full, e nós temos wonderful. O wonder pode ser tanto um sujeito, pode ser tanto um substantivo quanto um verbo, mas o sufixo full torna wonderful, que é um adjetivo. Outra coisa importante aqui, que pode ajudar na nossa compreensão desses prefixos e sufixos, é que muitos desses afixos que são usados em inglês, eles são semelhantes ou idênticos aos seus equivalentes em português. Por quê? Por causa da origem grega ou latina desses afixos. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra inadequate, nós temos aqui in, que significa negação. Em disconnected nós temos dis, e aqui nós temos tion, tá certo? Mas isso não é uma regra geral não, tá certo? Existem outros que têm uma origem diferente e não vai ser tão fácil, como como under, miss, useful e useless, tá bom? Desculpa. No caso aqui, é full e less, certo? Em seguida a gente tem nós vamos ver algumas listas tanto com prefixos quanto sufixos. Nós não iremos comentar um por um, porque esse não é o objetivo da nossa aula. Você pode em casa consultar a apostila e ver o significado de cada um. Nós vamos fazer apenas comentários gerais sobre alguns prefixos e sufixos. Por exemplo, nós temos a, que é um prefixo, ele é
Ele indica negação ou privação, tá certo? E ele gera palavras como apart, alike, alive, anti, que indicam ação contrária, oposição a, antibiotic, certo? Lembra muito o português. Bi, que indica duas vezes. Bio, ou bio, no caso. Bio, que indica vida, lembra também o português. Um exemplo é biology, certo? Ó, nós temos aqui dis, que indica separação, negação. Hydro, que é referente à água, tá? Também é parecido com o português. Ou prefixos como you, am, in, que também indica negação. Prefixos como miss, que já dá uma indicação de errado, impróprio, como exemplo aqui, misconduct, ou seja, má conduta, tá? Pre, que é que indica anterioridade, que tem exemplos como prehistoric, tá? Em seguida nós temos já tabelas de sufixos que mostram que podem ajudar a formar tanto adjetivos, substantivos, verbos e advérbios, ou seja, nós temos aqui o sufixo, então são afixos que são colocados aonde? No fim das palavras. Então, quando a gente encontra palavras com essas terminações, o que elas são indicativo de que essas palavras são adjetivos, certo? Quer dizer que todas essas palavras, toda vez que a gente encontrar uma palavra com all, able, full, os, ik, equal, less, ing, ing, certo? Ing, ed, er, est, if. Entender os sufixos para a gente é importante porque vamos lembrar lá dos grupos nominais. Nós temos o que? Nós temos um grupo de palavras. Você só sabe o que é mais fácil para a gente identificar é o núcleo. Nós sabemos que o núcleo é a última palavra do grupo nominal e que ele obrigatoriamente é o que? É um substantivo. E as outras palavras, como é que nós vamos saber o que cada uma é? Então, substantivos, palavras que terminem all, grande parte delas são adjetivos. Quer dizer que toda palavra vai ser um adjetivo? Não, mas é um indicativo de que boa parte será. Able, full. Palavras que terminam com full, a grande maioria, a imensa maioria é adjetivo. Os, que tem a terminação oso em português. No caso aqui nós temos dangerous, ambitious, que seria perigoso, ambicioso e assim por diante, tá certo? Temos os casos especiais aqui, ó, do caso do ing e do ed, né, que são indicativos de verbo no gerúndio e no particípio. A gente vai tratar eles a seguir na nossa aula, tá? Agora nós temos aqui sufixos, né, que são indicadores de formação de substantivos, certo? Então a gente tem palavras que terminam com ER, OR e AR, tá? Ele é o final OR, DOR, TOR ou NTE. Nós temos exemplos com palavras como writer, actor, liar, elevator, singer, bigger, certo? As palavras que terminam com esse sufixo aqui,
a maioria indica uma profissão, tá certo? Nós temos também o sufixo ens e ans, que é o final ência, ânsia. Nós temos exemplos aqui, ó, preference, performance, significance, ou seja, preferência, performance e significância. O sufixo tian, que pode ser o final são, tão ou são, que indica o resultado ou processo de, por exemplo, information, informação, action, ação, illusion, a ilusão, addition, adição. O final ism, que é o ismo, né? Finalismo nas palavras em português, você nationalism, realism, que é, ou seja, nacionalismo, realismo, assim por diante. Tá? Nós podemos ver aqui também que, ó, aquele mesmo terminação ing, que era formadora de, que também podia formar adjetivos, ela também pode formar substantivos, certo? Então aí a gente tem alguns sufixos que podem formar substantivos. Em seguida nós temos sufixos que são formadores de verbos. Nós temos aqui, ó, o ing, como a gente já comentou, que ele indica o que, ó, ele pode primeiro indicar o gerúndio, tá certo? Que é o final NDO dos verbos, que pode ser o final NDO para todas as conjugações, ó. Então a gente tem que ver, Mary is studying now, ou seja, a Mary está estudando agora. ING também, além do gerúndio, ele também pode ser indicativo de infinitivo, mas isso é quando o que? Quando o verbo ele vem após uma proposição. Para quem não lembra, o infinitivo está relacionado ao final AR, ER e IR dos verbos, tá certo? Um exemplo aqui, ó. There is a good way of generating electricity. I need. Aqui, ó. There is a good way to generate. Desculpa, os exemplos que nós temos aqui, ó. Temos aqui, ó. There is a good way of generating electricity. Então, ó, é uma boa forma de gerar eletricidade. I need, o próximo exemplo. I need a book for studying my lesson. Então, ó, eu preciso de um livro para estudar a minha lição. O sufixo que é formador de verbos, no caso é o ed. Ele pode indicar tanto o passado quanto o particípio passado de verbos regulares, tá? Quando ele indica o passado, geralmente ele indica apenas o pretérito perfeito ou imperfeito, tá certo? Ó. O exemplo que nós temos aqui, ó, they studied the lesson. Ó. Você pode, quando ele indica só o passado, a tradução pode ser assim: eles estudaram a lição, ou eles estudavam a lição, tá? O ed indicando o passado, tanto perfeito quanto imperfeito. Já o participio passado é aquele final ado ou ido dos verbos, ó. They have studied the lesson. Eles têm estudado a lição, certo? Outros exemplos nós temos aí ify, que indica o infinitivo, is, que também indica o infinitivo, e am, tá certo? Mas os mais importantes são o ing e o id. Em seguida nós temos sufixos que são indicativos da formação de advérbios. Na verdade nós temos um que é o mais importante, que é o lie, certo? Que é o final mente, que é acrescido a adjetivos. Então a gente tem um adjetivo que é acrescentado o final, o sufixo ly,
e ele se torna um adjetivo. Nós temos o exemplo aqui, ó. Extreme. Extreme é um adjetivo que significa extremo. Quando adicionado ly, ele fica o quê? Extremamente. Tá certo? Então, esses foram uma breve explanação sobre alguns sufixos e prefixos que são usados para formar palavras, tá certo? Tanto substantivos, adjetivos, verbos em geral, tá bom? Ainda falando sobre afixos, é importante mencionar tanto dois pontos importantes nós temos que tratar. Primeiro é a terminação em ing, que ela pode indicar, ó, essa terminação em ing, ela pode indicar tanto adjetivos, tá certo? A formação de um adjetivo. Nesse caso aqui, quando ing indica um adjetivo, é porque a palavra formada com esse final, ela é um substantivo, tá certo? Learning, nesse caso, se refere à aprendizagem. Ó, a gente tem aqui, ó, they allow us to create rich environments in which persons use the computer to learn English. Nós temos aqui, ó, esse grupo nominal, ó, rich learning environments, tá certo? Nós temos esse grupo nominal, esse aqui é o núcleo, ó. A gente vê aqui que ele recebeu a flexão, tá certo? Ele recebeu a flexão. E aqui, ó, nós temos um outro sujeito, desculpa, um outro substantivo que ele termina em ing, tá? E a gente já viu quando nós temos um substantivo que modifica o núcleo, né, que também é um outro substantivo, ele exerce a função de quê? De adjetivo, certo? Então esse é um dos motivos que a terminação ing pode formar adjetivos. A gente viu também que ele forma substantivos, tá certo? Ó, a gente tem aqui, ó, I think my favorite pastime is swimming. Swimming é derivado do verbo swim, tá certo? Ó, que é o verbo nadar. Nesse caso aqui, ele se refere à natação. Então, eu acho que o meu passatempo favorito é a natação, certo? Então, o acréscimo de ing, ele ao verbo, tá certo? Nos cria um novo substantivo. Mesmo caso aqui, ó, nós temos reading is an excellent activity to our minds. Nós temos que reading, tá certo? É o verbo read, que é o verbo ler. Quando eu acrescento ing, nós passamos o termo que a leitura. Já a leitura é uma excelente atividade para as nossas mentes. E por fim nós temos o que? A terminação ing sendo indicativo de verbo no infinitivo. Nesse caso, ela vem acompanhada de quem? De uma preposição, tá? Os exemplos que nós temos: My mother talked about moving to another city next year. Minha mãe falou sobre mudar para outra cidade no próximo ano. E o próximo exemplo é: Don't drive after drinking because it's dangerous. Não dirija após beber, porque é perigoso. Então, esses três pontos que nós colocamos são pontos que merecem nossa atenção, porque, como a gente disse, a terminação ing, ela é uma terminação que é indicativa de quê? De verbos no gerúndio. Mas a gente está vendo que palavras com ing, elas podem
ser indicativos tanto de substantivos, tá certo? De adjetivos, tá certo? No caso de adjetivos a gente viu que são substantivos que exercem a função de adjetivo e de verbos, só que não mais no gerúndio, mas sim no infinitivo, tá certo? E por fim, nós temos o afixo aqui, que é o sufixo ed, tá certo? Essa terminação ed. Importante que a gente tome cuidado na interpretação dos textos, porque, como a gente já disse, ed é uma terminação que pode indicar tanto o passado simples dos verbos, como também o particípio passado desses verbos, tá? Então, os exemplos que nós temos aqui, ó. Jack closed the door, tá? Ó. Jack, o que? Fechou a janela, ou então Jack fechava a janela. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o ed indica o passado simples do verbo close, tá certo? No seguinte, nós já temos aqui também, ó, a terminação ed, só que nesse caso ele está acompanhado de outro verbo, então ele está indicando aqui o particípio passado, ó. Jack has played tennis. Jack tem jogado tênis, tá certo? Então no caso aqui ed vai indicar o particípio passado. Por fim, ó, the car was fixed by Tom. O carro foi consertado por Tom. Então nesses dois casos aqui nós temos o que? Terminação ed indicando o particípio passado, e aqui nós temos ele indicando o passado simples. Mas essa terminação ed ela também pode formar adjetivos, né, que são derivados do próprio particípio passado. Um exemplo, nós temos aqui, ó, Peter is an organized person. Peter é o que? Uma pessoa, tá certo? Organizada. Nós temos o que aqui? Nós temos um grupo nominal, tá certo? Que é composto por organized person e também pelo an, mas eu quero dar ênfase a esse modificador aqui, que é organized, tá? Nós temos aqui o núcleo person, tá certo? Nós temos esse núcleo e esse modificador aqui, ó, ele tem ed no final, mas ele é um verbo, ele indica o verbo ou ele indica um adjetivo? Ele indica um adjetivo. Peter é uma pessoa o que? Organizada, tá certo? E outro exemplo tá aqui, ó. Peter é organizado. Então, vamos lembrar que ed pode ser tanto a indicação de passado simples e particípio passado dos verbos regulares, tá certo? Que isso fica bem claro. Os verbos irregulares têm o seu passado feito de outra forma, tá bom? E ela também pode ser indicativo de formação de adjetivos que derivam do particípio, tá bom? Nossa aula fica por aqui por hoje, tá certo? Eu gostaria que vocês respondessem as atividades, dessem mais uma olhada na apostila, tá certo? E por fim respondam um fórum. Boa semana a todos e a gente se vê na próxima semana. Até mais.